Palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Ex-governador do estado de Rondônia. É uma alegria, uma satisfação cumprimentar o nosso presidente, ao mesmo tempo cumprimentar, em nome da nossa companheira, amiga, senadora arrojada e a nossa pré-candidata a governadora pelo Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia, nosso abraço, e ao mesmo tempo desejar sucesso naquela empreitada. Eu quero mandar um abraço para todos os gaúchos. Eu sou gremista, mas entre gremista e colorado, tudo se unindo com um só propósito: resgatar a credibilidade, a confiança daquele estado tão rico e tão promissor que, infelizmente, no último tempo tem andado a passo de jabuti, tem andado a passo de tartaruga. E o Rio Grande do Sul, que é um estado forte, senadora Ana Amélia, é um estado pujante. E como gestor que eu fui, como prefeito, como governador do estado de Rondônia, que investimos no desenvolvimento, no progresso, é inadmissível um estado tão rico viver da maneira que o estado vive, com o pires na mão, a nível nacional. Por isso desejo sucesso e tenho certeza absoluta que a sua pré-candidatura nos próximos dias será homologada e com isso nós teremos essa oportunidade. Mas aproveitar também a oportunidade aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só pegar aqui o começo do discurso do meu colega, senador Jorge Viana. Na abertura da Copa do Mundo, eu estive presente no Itaquerão, lá em São Paulo, dizer que o estádio do Itaquerão, em São Paulo, deixou a desejar para uma abertura da Copa do Mundo. Infelizmente, o som dentro, o eco, a estrutura, por ser uma da capital mais populosa do país, infelizmente, para a abertura de Copa do Mundo, parecia mais uma Copa rural da região norte do que, na verdade, a nível nacional. E também, naquele dia que assisti o jogo, como também assisti o jogo aqui ontem, e muitos até falam, mas o jogo, o pessoal que está indo, o pessoal que tem condições, é verdade. Alguém tem que pagar a despesa da Copa do Mundo, alguém tem que contribuir, e os que têm mais condições pagam mais e acabou. O que nós não podemos concordar, não podemos aceitar, é a falta de respeito que aconteceu em São Paulo. Ninguém pediu para advogar aqui para a nossa presidente Dilma Rousseff, nosso presidente do Brasil. Mas como cidadão, como pessoa, como pai, como avô, não seria pela nossa ilustríssima Dilma Rousseff, mas pela pessoa e pelo que ela representa para o país. Em 200 milhões de habitantes, ela é a nossa presidente do Brasil. Eu já tive em eventos e já fui vaiado pelos adversários. A vaia é absolvida em qualquer lugar. Mas a falta de respeito de pessoas que têm condições financeiras, que não têm coragem dentro da sua família de gritar aqueles palavrão que gritaram dentro do estádio, sinceramente, temos que mandar aqueles que estiveram junto lá. Me desculpa os amigos brasileiros que estiveram no Itaquerão, tem muitos que têm que voltar para Juquira, tem muitos que têm que voltar para a roça para aprender educação. Essa é a verdade. Não por nada, é um ano de eleição, tem muita gente que não está satisfeito, tudo bem até aí. Mas os palavrões de baixo escalão, aonde nós temos lá mulheres, mães, avós, bisavós, crianças de 2, 3, 4, 5 anos assistindo o jogo, e ter jogador, ter esportista que infelizmente faltaram com respeito com a nossa presidente do Brasil, faltaram respeito foi com o Brasil. Então, portanto, eu quero aqui, em nome do meu estado de Rondônia, estive dentro de Itaquerão, não pactuei, não concordei com o que fizeram naquele momento. E a disputa da eleição se faz nos palanques, se faz nas regiões, se faz no voto, e aí a história é diferente. Mas, ao mesmo tempo, assisti o jogo aqui ontem, aqui em Brasília, também se a seleção não fosse ganhar de Camarões, ia virar o quê? Aí ficava difícil, porque era uma seleção fácil. Mas nós precisamos fazer muito mais se queremos ser campeão do mundo. Porque a nossa equipe tem que mostrar mais garra, mais determinação, mas a festa foi bonita, o estádio do nosso Distrito Federal
absolveu e deu condições para que todos os torcedores pudessem chegar e sair com a maior tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, senhores senadores, e dizer que nessa trajetória política que nós trabalhamos e fizemos e estamos em busca, no ano passado, a minha irmã, quando assumiu a presidência do PR, no meu estado de Rondônia, e se preparando, porventura, para uma pré-candidatura majoritária no meu estado, senadora Ana Amélia, utilizaram de situações que, infelizmente, vieram a prejudicar no dia a dia, quando criam fatos quando não existe. Naquele certo momento, ela desistiu da pré-candidatura, depois se reanimou com a pré-candidatura a deputada federal, sabendo que quem vem com uma pré-candidatura numa disputa eleitoral, infelizmente, é a arma dos covardes, a arma dos fracos, a arma dos frouxos, a arma daqueles que não têm competência e que não têm voto, é tentar destruir a pessoa, tentar destruir esses ânimos que essas pessoas têm para poder continuar ou perpetuar numa administração pública onde não tem a maioria da aceitação popular. Ao mesmo tempo, me sinto feliz, senhor presidente, por 2 mandatos que eu fui governador do estado de Rondônia. Se eu tivesse condições de disputar as eleições, não tivesse me tirado no tapete, com certeza hoje qualquer pesquisa que seria feita dentro do meu estado, senadora Ana Amélia, daria 70% a 80% dos votos. Mas isso é mérito de um partido, é do Ivo Cassol sozinho? Não. Isso foi mérito de um grupo, de uma equipe, de um povo que acreditou que era capaz, juntamente na pessoa do senador Ivo Cassol, da minha esposa, da Ivone, de toda a equipe a fazer a diferença. E com isso tudo, há poucos dias atrás, de uma pré-candidatura a deputada federal da minha irmã, veio, na verdade, a pré-candidatura a governo do estado de Rondônia. Mas não bastasse por aí não, senhor presidente. Olha como joga os podres. Olha como joga os desonestos. Olha como joga os corruptos. Olha como joga aqueles que querem fazer da vida pública uma teta de uma vaca, daquela que dá muitos litros de leite por dia. O Detran do meu estado fez e abriu o concurso público número 001 de 2014, que tem como vice-governador do meu estado e que cuida do Detran a sua esposa, seu Ayrton Gurgas, que saiu do Detran e deixou sua esposa lá. Que tem no governo do estado de Rondônia o governo Confúcio Moura, que é do PMDB. Fizeram várias perguntas aqui, senhor presidente. Várias perguntas. E fizeram até uma pergunta de história. E eu, com humildade, venho aqui em público, no plenário dessa casa, vou ler essa pergunta número 20 que fizeram sobre a minha pessoa. A número 20. Um dos casos mais emblemáticos da política nos últimos anos foi a condenação e a prisão do senador Ivo Cassol do PP Rondônia, pelo Supremo Tribunal Federal, por crime de fraude e licitação ocorrido na época em que era prefeito do município. Letra A, Cacoal. Letra B, Vilhena. Letra C, de Paraná. Letra D, Porto Velho. Ou letra E, em Rolim de Moura. Vou repetir a pergunta que o Detran do estado de Rondônia, comandado pelo PMDB, e o vice-governador o senador Assir, entendeu? O Ayrton Gurgas, fez essa pergunta. Um dos casos mais emblemáticos na política nos últimos anos foi a condenação e prisão do senador Ivo Cassol. Deste senador que vos fala. No meu estado, a oposição já me prendeu, já me matou, já me enterrou, já me criou, já conseguiu até contratar a missa do 7º dia. É assim que fazem no meu estado de Rondônia. É uma pergunta de história que fizeram, mas esqueceram de um fato inusitado que deviam ter colocado nessa pergunta de história do PMDB. E aí agora eu vou aqui em público falar. Primeiro que eu não fui preso. Eu fui condenado sim. Fui condenado sim. Mas não por roubo.
Não por desvio de recurso público e nem por crime de fraude em licitação, porque as empresas foram tudo absolvidas. Foi simplesmente por fragmentação de licitação. Que se for prender os prefeitos no Brasil por fragmentação de licitação, não sobra um para contar a história. Porque o prefeito tem suas obrigações, tem seus deveres de cumprir no dia a dia. Mas nesse concurso público me prenderam, me enterraram e convidaram todo mundo para a missa do 7º dia. Mas já que fizeram e iam fazer pergunta de história, por que o PMDB, o vice-governador, não fizeram a pergunta bem básica? Quem roubou a merenda das crianças no meu estado na época que era administrado pelo PMDB? Roubaram a merenda. Há 15 anos atrás pagaram o quilo de frango no meu estado quase R$4 o quilo. Tem denúncia rodando por aí, até hoje não foi julgado. Desviaram o dinheiro do meu estado que ia para centrais elétricas de Rondônia e tem gente condenada. Por que não faz essa pergunta de história no meu estado? Que são os mesmos que estão no governo. Quem roubou a serão do nosso estado? Quem pegou uma dívida do Banco do Beirão do nosso estado de 48 milhões e devolveu 3 anos depois com 458 milhões? Ou melhor, uma pergunta melhor ainda. Em 1990, assassinaram o senador que ocupava essa tribuna, o senador Olavo Pires. Metralharam ele porque ele estava no 2º turno no governo do meu estado. E aí, quem foi preso? Quem foi acusado? E o que aconteceu? Mas não fizeram essas perguntas, não. Fizeram mais uma vez para me atingir, a mim e a minha família. Por quê? Porque ele sabe que o nome do senador Ivo Cassol e da Jaqueline Cassol, o nome se chama trabalho. É essa a diferença que tem. E era a pergunta de história que podiam ter colocado aqui, nesse concurso público. E o governador, senhor presidente, ainda teve humildade de ir nos meios de comunicação e pedir desculpa pela ingerência, pela incompetência do que fizeram nesse concurso público. E quem é essa empresa Idecam? Com certeza uma empresa picareta, desonesta, que é aqui do estado vizinho, não sei se é de Minas Gerais, de onde é que é. Me desculpa os mineiros, mas tem muita firma séria, mas essa firma é irresponsável. Já entramos e estamos entrando com processo contra a empresa, contra os diretores da empresa, contra a diretora do Detran. Eu tenho processo sim. E não tenho um só, eu tenho muitos processos. Porque eu tenho coragem de enfrentar e fazer as coisas acontecer. Mas eu não tenho nenhum processo com desvio de dinheiro sobre meus ombros. Eu não tenho nenhum processo por obra subfaturada, senadora Ana Amélia. Não tenho nada disso, não. Os meus processos são por questões administrativas. Mas, ao mesmo tempo, quem quer ser governador, quem quer ser prefeito, tem que ter coragem de assumir esse desafio sob pena de passar como incompetente, sem sequer ter sucesso na sua administração. Porque desafio, nós, gestores públicos, enfrentamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Mas não bastasse só isso. Da mesma maneira que fizeram com a minha pessoa, fizeram parecido com a minha irmã, a Jaqueline, mas ela está firme, está forte. Ela hoje é a nossa pré-candidata a governador do estado de Rondônia, senhor presidente. E ao mesmo tempo, começou essa pré-candidatura faz 30 dias atrás. Caminhou nos 4 cantos do estado de Rondônia. Hoje está na nossa capital, como pré-candidata e ao mesmo tempo tem conhecimento da gestão pública. Foi estagiária em Direito no CAEX, do Ministério Público do meu estado. Foi procuradora do município de Alta Floresta, na gestão da minha irmã. Foi minha secretária de Estado nos 8 anos que eu fui governador do estado de Rondônia, diretora do Detran e também da Secretaria Estratégia, dando suporte para os demais secretários para que os eventos, as obras, aquilo que é planejado sempre aconteça. É uma pessoa preparada, que tem iniciativa própria e tem competência. Mas, ao mesmo tempo, unindo com a experiência que nós temos, que eu tenho,
nós estamos colocando à disposição para que o estado de Rondônia possa voltar a crescer novamente e a nossa população possa ter autoconfiança e, ao mesmo tempo, voltar a ter credibilidade de uma gestão comprometida com a gestão pública. Tanto que é verdade, senhor presidente, que aqui eu quero ir além. Quando colocam uma pergunta igual essa, eu não sei por que também não colocaram nesse concurso. Qual foi os governos que apropriaram, apropriação indébita, apropriaram é crime quando deixa de pagar os encargos sociais dos servidores. Isso é crime. O mesmo governo que está lá, há poucos dias atrás, deixou de pagar mais de 220 milhões para o IPERÃO, para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia, mandou uma lei para a Assembleia e deu mais 2 anos de prazo para pagar daqui a 24 meses para frente. É dinheiro público que ele descontou dos servidores, da parcela que o Estado tem obrigação, não repassando para os cofres do Instituto de Previdência dos Servidores de Rondônia, mas a Assembleia Legislativa simplesmente convalidou a incompetência, a falta de capacidade da apropriação indébita do dinheiro dos servidores públicos. Não bastasse isso, servidores. Sabe o que mais fizeram? É igual aqui no Senado, igual nos órgãos públicos federais. Tem os consignados. O servidor público pega um dinheiro emprestado, faz uma compra, compra parcelado, e o próprio Senado, o próprio governo, o próprio Estado, fica com o dinheiro e repassa para os credores, os bancos credores. No meu estado, o governo do estado não pagou, o governo não pagou 130 milhões de consignado, ficou com o dinheiro, o parcelamento era com 60 meses, mandou um projeto de lei para a Assembleia para 96 meses. Aí eu faço uma pergunta agora para os servidores do meu estado de Rondônia, que deve nesse consignado para os bancos. Quem é o devedor? De 60 meses passou para 96 meses os 130 milhões. Quem é que está devendo? É o Estado? Não. O Estado se apropriou indevidamente do dinheiro dos servidores, que descontou do salário dos servidores, não repassou para os bancos e agora refinanciou em nome dos servidores. E o juro quem vai pagar são vocês, servidores públicos do nosso estado de Rondônia. Infelizmente, isso é falta de gestão, falta de competência. Porque em 8 anos, senhor presidente, eu peguei folha de pagamento atrasada da gestão do PMDB, e não só uma, várias. Peguei do outro governo que me sucedeu. IPERÃO nunca pagaram o Instituto de Previdência. Em 8 anos que eu fui governador, eu paguei em dia o IPERÃO, eu paguei em dia os consignados, devolvi a credibilidade para a ASTIR, que é a Associação Tiradentes dos Servidores da Polícia Militar, e que hoje eles não têm dinheiro nem sequer para pagar os planos de saúde, não tem crédito para pagar os convênios que tem com os laboratórios, porque o governo do nosso estado se apropriou indevidamente do dinheiro que era para pagar desses consignados. É esses mesmos que fizeram o concurso público e me colocaram dentro de uma pergunta, me prendendo, me algemando, me condenando, me enterrando vivo. Mas eu quero dizer para esses adversários do meu estado de Rondônia, eu não fui denunciado por roubo, não. É diferente daqueles que roubaram frango, diferente daqueles que roubaram serão, diferente daqueles que sangraram o Estado. Eu simplesmente fui condenado e, ao mesmo tempo, fiz a minha defesa, está percorrendo, e eu só espero e busco, e todo dia tenho pedido a Deus, justiça. Por que justiça? Porque eu não desviei dinheiro, eu não cometi crime. O que eu fiz foi pegar cada emenda parlamentar que os senadores e os deputados federais liberavam aqui nessa casa. Fazia um empenho. Antes do empenho, fazia o projeto. Abria uma conta bancária única para cada convênio, para cada emenda parlamentar. E disso saiu um empenho, saiu um convênio, saiu uma licitação. E ao mesmo tempo, teve convênio que foi liberado no dia 28 de junho. Executei a obra até no mês de novembro.
E depois foi empenhado outro recurso para uma outra obra, com o mesmo nome, em outro lugar, em outro endereço. Recurso de outro parlamentar. No entendimento, é como se tivesse que ter feito uma licitação só. Mas, ao mesmo tempo, revirei esses processos, revirei esses convênios, esmiucei de ponta cabeça. Diz algum colega meu até que eu virei um rábula. E eu não sabia o que era a palavra rábula. Rábula é aquele advogado prático que não pode assinar a peça para fazer a sua defesa. Virei, senadora Ana Amélia, de ponta cabeça. E, graças a Deus, verifiquei em todos os procedimentos licitatórios que não houve nenhuma fragmentação. E que dos 12 procedimentos licitatórios que fui condenado, 8 procedimentos não faz parte da denúncia do Ministério Público. 8 procedimentos não faz parte da denúncia do Ministério Público. Está na minha defesa. Está em fase ainda de apreciação. Mas, infelizmente, no meu Estado, os incompetentes, os desonestos políticos do meu Estado já me condenaram, já me algemaram, já me prenderam, já me enterraram. Vocês me tiraram no tapete, porque vocês não têm voto para isso. Mas, ao mesmo tempo, a população do meu Estado sempre esteve e continua estando comigo. Eu sou grato por isso. Por isso, eu sempre tenho agradecido quando vou à igreja, ou mesmo em casa. E eu fui até, por falar em igreja, eu sempre fui em evento, tanto evangélico como católico, aonde eu sou convidado, mesmo não sendo convidado. Até em evento, que eu fui só receber oração e fui embora, eu também já fui denunciado pelos meus adversários. E continuo me defendendo. Mas vou parar de ir na igreja? Não. Eu entrei mudo e saí calado. Quando eu vou na igreja, eu não vou para pedir voto. Quando eu vou na igreja, eu não vou para fazer campanha eleitoral. Como eu tenho certeza com vocês hoje, com Copa do Mundo, quando vão no estádio, vocês querem assistir uma boa partida de futebol. Como aquele que também, quando vai para um rio, e vai pescar e também quer pescar. Então é diferente daqueles que imaginam, do que aqueles que pensam. Que ao mesmo tempo, tudo se mistura e tudo se ajunta. É o contrário. O que nós temos dado de oportunidade para o povo do meu estado de Rondônia é a oportunidade de ter uma pré-candidatura da minha irmã, Jaqueline Cassol. Por mais que dentro do PP no meu estado, nós temos a pré-candidatura do Mourão de Carvalho, deputado estadual por 4, 5 mandatos, e ao mesmo tempo, a minha irmã sendo PR, eu já defini, eu já decidi. O que importa, lógico que é o partido, porque é o partido que dá condições de a gente poder disputar essa questão política nesse momento político. Mas o que importa, acima de tudo, são as pessoas. São as pessoas que importam. É por isso que eu já defini, e já disse nos 4 cantos da cidade de Rondônia, eu estou junto com a pré-candidatura da minha irmã Jaqueline Cassol. Não porque ela tem o sobrenome Cassol, não porque é Jaqueline, é porque ela tem conhecimento jurídico, porque ela tem conhecimento de gestão pública, porque ela tem iniciativa própria. Se eu tivesse que escolher entre os 5 irmãos que eu tenho, quem eu escolheria para poder fazer e trabalhar e dar continuidade naquilo que eu fiz? Com certeza eu escolheria toda vez a minha irmã Jaqueline Cassol. Não só por ser mulher, mas porque tem competência. É assim, da mesma maneira que nós temos hoje na presidência do Brasil, a nossa presidente Dilma Rousseff. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui nessa tribuna, afirmando com convicção que no domingo, dia 29, no nosso estado, senadora Ana Amélia, em Porto Velho, nós estaremos lá na convenção estadual definindo e votando. Respeitamos o pré-candidato que se dispôs a andar nos 4 cantos da cidade de Rondônia. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos algo diferente. Algo que, com certeza, possa inovar e mudar. E devolver a esperança e a credibilidade do nosso povo. É por isso
que eu apoio essa pré-candidatura da Jaqueline Cassol ao governo do estado de Rondônia. Estamos conversando com o demais partidos, numa aliança para Senado, numa aliança para deputado federal, numa aliança para deputado estadual. Nós temos o Carlos Magno, meu parceiro, meu amigo. Se não tivesse feito o transplante de fígado há poucos dias atrás, seria o nosso pré-candidato a governo do estado de Rondônia e com condições reais de chance de ganhar. A pré-candidatura da Jaqueline não era para governador, era simplesmente para deputado federal. Mas no meio da caminhada, as lideranças políticas, tanto do PP como do PR, tanto do PPS do meu amigo João Caola, se uniram nos 4 cantos do estado de Rondônia e veio de fora para cima, em busca dessa liderança que é o senador Ivo Cassol no meu estado, para que colocasse a minha irmã à disposição, para que a população pudesse ter a oportunidade de escolher uma nova opção para fazer a diferença no estado de Rondônia. Concordando com essas lideranças nas regiões, porque é lá que estão os problemas, é que o decidir e definir, senhor presidente, está junto com eles. Está junto com eles em busca, não de um sonho, porque os políticos não têm direito de sonhar. Os políticos têm a obrigação de realizar. Porque o que tem político que sonha por aí, infelizmente só vira pesadelo. Mas quem tem direito de sonhar é o povo. Quem tem direito de sonhar são os nossos eleitores. Quem tem direito de buscar é a nossa população. E os políticos têm a obrigação fundamental para que possa realizar esse sonho do nosso povo. É por isso que nós fomos escolhidos aqui nessa casa para representar esses políticos. Nós fomos aqui nessa casa escolhidos para podermos dar continuidade daqueles que vieram no passado e que estão presentes. E como muitos ficarão e outros renovarão num futuro próximo, num futuro breve. Então, portanto, o senador Cristóvão quer fazer uma parte aí, está à disposição. Senador Cassol, primeiro dizer que eu concordo bastante com o senhor quando diz que o político tem que realizar. Mas os líderes têm que sonhar. E os políticos que sejam líderes, e não apenas políticos, eles têm que sonhar também. Quanto tempo nós passamos sonhando de que o Brasil seria uma democracia? Demorou muito. Quantas décadas sonhou-se no Brasil de que ia acabar a escravidão? Era um sonho muito distante. Eu diria até impossível aquele sonho. O Brasil precisa de realizadores, mas está precisando também de alguns sonhadores do ponto de vista de metas ambiciosas. Eu, por exemplo, espero poder realizar o sonho de que no Brasil a escola será boa para todos. Isso é um sonho. Isso não é uma meta. Isso é um sonho ainda. Como foi o sonho das mulheres poderem votar. Não votavam no Brasil até o século passado. Como foi negros terem os mesmos direitos dos brancos. Isso foram sonhos. Tem 2 tipos de político. Tem o político apenas da gestão política do momento, e aí a sua afirmação, eu estou totalmente de acordo, mas tem aqueles que, além de sua afirmação estar correta, também para esses, que são aqueles que querem liderar um processo, querem mudar, querem transformar. Os revolucionários sonham, os pragmáticos apenas executam. Agora, o revolucionário que apenas sonha, aí é um profeta, não é um político. Nós precisamos de políticos que sonhem e saibam executar, que são os chamados estadistas. O estadista sonha. Quando Churchill decidiu enfrentar a Alemanha, aquilo era um sonho, não tinha a menor chance deles conseguirem barrar o avanço do nazismo. Agora, ele teve a competência de se eleger, ele teve a competência de ser primeiro-ministro, ele teve a competência de organizar suas forças armadas e realizou o sonho que ele tinha. Então, é um acordo com a sua fala de que o político tem que realizar, mas querendo trazer sua simpatia para a ideia de que no Brasil a gente precisa realizar sonhos, porque esse país não pode ficar sem ambição de um país muito diferente, e tão diferente que muitos dos nossos objetivos ainda são sonhos. Obrigado pela parte, senador Cristóvão.
já foi governador do Distrito Federal, eu vou continuar afirmando que a população, o povo, sonha. O político, ele tem por obrigação de pegar esse sonho e colocar na sua meta de governo ou no seu plano, mesmo que seja no legislativo, para que se torne realidade. Porque se nós deixarmos os nossos políticos ficar só sonhando, infelizmente nós vamos estar com a maioria dormindo. É o que tem acontecido em muitos municípios do Brasil afora, é o que tem acontecido em muitos estados da Federação Brasileira. Isso tem prejudicado o Brasil. Porque nessa colocação que o senador Cristóvão, meu colega, amigo, colocou, com certeza, senador, esse sonho que o senhor está buscando é aquele sonho no meio da coletividade, no meio da população, aquele anseio de querer as mudanças que aconteça. E quem é que pode fazer acontecer? Somos nós. Essa casa, o Congresso Nacional, é os governos estaduais, governo municipal, é o governo federal. Então, portanto, nós temos obrigação de transformar o sonho em realidade. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente pega o sonho dos nossos eleitores, especialmente em época de eleição, e transformamos-o em pesadelos. Muitos vão e prometem, botam um plano de governo e colocam um sonho, mas não fazem a realidade acontecer. E aí quem sai perdendo é a população no termo geral. Então, portanto, eu quero agradecer a parte, mas ao mesmo tempo deixar meu abraço à população do estado de Rondônia, que sempre me acolheu de braços abertos. Obrigado de coração. Quero aqui pedir para os nossos líderes religiosos, para nossas irmãs do Círculo de Oração, para os nossos irmãos, a todo mundo que vai à igreja e mesmo em casa, que sempre tem colocado nas suas orações o meu nome e da minha família. Obrigado de coração. A Bíblia já diz, ore pelas autoridades. Eu, graças a Deus, eu tenho sempre buscado no nosso Pai Celestial o apoio nos momentos difíceis e nos momentos de alegria, dividindo, especialmente com a minha família, para que a gente possa ter saúde e paz. O restante a gente corre atrás. Um abraço, obrigado, que Deus abençoe todo mundo.